sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e é um prazer contar com a presença de todos aqui no canal. Nós estamos dando continuidade hoje mais um conteúdo em relação aos hierógamos de Zeus, que são os casamentos sagrados. Nós estamos trazendo hoje mais 3 hierógamos. Então no próximo conteúdo eu vou trazer o último hierógamos de Zeus, para depois nós passarmos para os outros relacionamentos, né? Os relacionamentos que são considerados fora dessas relações sagradas e que acabaram provocando dor de cabeça, tanto em Zeus quanto com as pessoas, ou os personagens, melhor dizendo, os personagens com os quais ele se relacionou. Então hoje nós estamos falando aqui de um hierógamos com a deusa Dione, depois vamos falar sobre o relacionamento dele com a deusa Mnemosine e por último com a deusa Deméter. Bem, eu quero deixar aqui um abraço para 3 inscritos do canal, o Kleber Lima, o JR Futurismo e a Eliane Cortibasso, que fizeram reações. É um prazer contar com a presença dos 3, mas também dos outros inscritos. Nós tivemos uma chegada significativa de novos inscritos no canal, mas claro que o canal ele precisa ser mais impulsionado, né? E inclusive se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like e, se for possível, se você achar que alguma pessoa, algum conhecido seu gosta do tema mitologia, muitas vezes quer ter acesso aos conteúdos de mitologia e não tem, pelo menos na proposta como nós estamos aqui fazendo, com qual eu me proponho aqui trazer um assunto de mitologia que seja amplo, profundo, trazendo informações que são frutos de pesquisa de pesquisadores, de mitografia e também da parte mais clássica que está se relacionando ao mito, mas também a parte clássica dos estudos mais contemporâneos. Vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui, tá bom? Bom, então como eu cheguei a comentar, nós estamos tratando aqui hoje dos 3 hierógamos de Zeus, com a deusa Dione, depois com a deusa Mnemosine e com a deusa Deméter. Vou fazer uma pequena leitura aqui, uma leitura bem curtinha, parecido com o que aconteceu no outro conteúdo em que eu vou meio que subverter, no bom sentido, a sequência com qual o Hesíodo fala dessas relações de Zeus. Mas é exatamente isso que eu vou falar agora, eu vou fazer essa leitura, e aí depois eu vou pontuar aquilo que a gente se propôs, né? Também ao leito foi de Deméter nutriz, que pariu Perséfone de alvos braços. Edoneu raptou-a de sua mãe por dádiva do sábio Zeus. Amou ainda Memória, de belos cabelos. Dela nasceram as musas, de áureos bandos 9, a quem trazem festas e o prazer da canção. Teogonia, Hesíodo. Eu não vou seguir essa ordem aqui que Hesíodo relata, né? Então ele faz primeiro, ele cita o relacionamento de Zeus com Deméter, depois ele cita o relacionamento de Zeus com Mnemosine, e no caso de Dione, aqui não há uma citação. O relacionamento dele com Dione, de Zeus com Dione, está sendo citado na Ilíada de Homero. Mas vamos lá. Então, quem é que é a Dione, né? Bom, a Dione, eu vou fazer aqui também, volto a dizer, pequenas leituras, tá? Apenas por um aspecto meio mnemônico, né? Pensando no termo da deusa da memória. Então, Dione é uma divindade oceânida, né? Então, ela é filha de Oceano e Tétis, é uma divindade primordial, e dessa relação de Dione com Zeus surge uma Afrodite. Muitos podem achar estranho, porque quando a gente falou, por exemplo, das divindades primordiais, uma das divindades primordiais que aparecem é exatamente a Afrodite, né? Não sei se vocês que estão acompanhando o canal, vocês lembram, no momento da castração de Uranus. Então, quando Uranus é castrado e com o sêmen, o sangue, os órgãos dele batem no mar, de toda essa mistura de elementos, né? Então, da espuma do mar nasce uma Afrodite. Essa Afrodite seria a chamada Afrodite urânia. Então, é uma Afrodite primordial. Essa Afrodite aqui, que é filha de Zeus e Dione, ela é uma Afrodite
que ela é chamada de Pandêmia. A Afrodite Urânia, ela é associada aos grandes sentimentos, aos amores muito intensos, profundos e elevados. A Afrodite Pandêmia, ela é relacionada aos sentimentos de atração, à questão sexual pura e simplesmente. Então é importante recordar que ao lado dos epítetos e das hipóstases que a gente encontra em todas as divindades, Afrodite ela teve muito mais que duas hipóstases, né? Então nós podemos encontrar, no caso de Afrodite, mais de 50 hipóstases. Nós estamos nos relacionando aqui, nós estamos trazendo para esse conteúdo uma divindade que ela não é grega na sua origem. Então, a Afrodite essa Afrodite grega, seja ela Pandêmia, seja ela Urânia, enfim, qualquer hipóstase que possa estar se relacionando a ela, possa estar se relacionando a ela, é fruto de uma antiguidade imensa. Então, a gente pode recuar as primeiras Afrodites mais antigas ou mais primitivas, se a gente pode usar essa palavra, a figuras na Suméria, a figuras na Babilônia. Então, de culturas orientais muito antigas e que nessa transmissão, nesse relacionamento e difusão cultural, chega até a Grécia. E na Grécia, claro, que ela vai trazer, nas suas mais diversas formas, essas hipóstases e esses epítetos. Então, voltando para a questão dessa filha de Dione e de Zeus, então essa Afrodite, ela é uma Afrodite totalmente diferente dessa Afrodite Urânia, né? Então, ela é ligada a um hierógamos que Zeus tem com essa divindade primordial, essa Oceânida, e essa relação, ou essa paternidade, ou essa filiação dessa Afrodite, ela é citada em Homero na Ilíada, o mais importante poema da antiguidade, conhecido, né? Essa Afrodite é ela que faz as intervenções sempre na Guerra de Troia, protegendo o seu querido filho Paris, do qual ela teve de um relacionamento com um herói troiano chamado Anquises. Nós podemos dizer, consequentemente, que essa Afrodite seria uma Afrodite mais moderna, se comparando àquela Afrodite, obviamente, mais primordial. Mas é inegável que está sendo citado na Ilíada, volto a dizer, o mais famoso poema da antiguidade, essa relação, essa filiação dessa Afrodite, ou esse surgimento, melhor dizendo, esse surgimento dessa deusa, resultado de um hierógamos de Zeus com Dione. Dione no mito não vai ter tanta relevância assim. A relevância vai ser exatamente por ela ser mãe de uma Afrodite que vai ter uma ação na Ilíada com muita intensidade, tá? E também recordando, essa Afrodite Pandêmia, ela não é de nada parecida com a Afrodite Urânia. Bom, o segundo hierógamos de Zeus é com a deusa Mnemosine, a deusa da memória. Mnemosine é uma titânida, ou consequentemente chega a ser uma tia de Zeus. E etimologicamente Mnemosine quer dizer aquela que recorda, ou o ato de recordar, ou o ato de relembrar. Ela é a deusa da memória, ela é a deusa que preserva os acontecimentos passados, né? Então, com o hierógamos que ela vai ter com Zeus, vão surgir 9 deusas, 9 divindades, mas no período mais primitivo, no período mais recuado do mito, a exemplo do que aconteceu com as 3 horas, as 3 graças, as 3 moiras, o mito conta que as musas eram 3 em seu início, então eram 3 divindades. No decorrer dos séculos, mais personagens foram chegando, alimentando mais esse mito, até chegar ao número de 9, mas existe uma musa, que aí depois eu vou comentar especificamente sobre ela, ainda que de maneira mais aligerada, que vai ser incluída, então se tornaria uma 10ª musa, e essa musa ela é de extrema importância, ainda que ela seja pouco recordada para a maioria das pessoas que pensa de que o número de musas são 9 e praticamente ela não é incluída ali. Ela entra como uma 10ª, só que ela é uma 10ª que é importante.
Então, quem são essas 9 divindades que vão ser filhas de, de Zeus e Mnemosne? Então, cada um aqui representa uma área daquilo que a cultura grega considerava importante. Isso é muito relevante e muito significativo, né? Então, elas vão ser patronas de atividades da cultura grega. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui a Calíope, ela é a patrona da poesia épica. Nós temos a Clio, que é a patrona da história. Temos Érato, que é a patrona da poesia erótica e da poesia lírica. Temos Euterpe, que é patrona da música. Temos Melpomene, que é patrona da tragédia. Temos a Polimínia, que é patrona da oratória. Temos Terpsícore, que é patrona da dança. Inclusive, existe um filme que é dos anos 40, em que a atriz principal é a Rita Hayworth, em que ela representa a Terpsícore, é quando os deuses dançam. Se tiverem curiosidade de darem uma olhada nesse filme, é um filme interessante, tá? Então, Terpsícore. Temos a Thalia, que é a patrona da comédia. Temos a Urânia, que é a patrona da astronomia. E a 10ª é uma musa chamada Castália. A Castália era a musa que dava a inspiração, ou seja, era como se ela fosse a preparação para com que houvesse de fato a ação das musas. Bem, as musas elas vão ser associadas num certo momento, ou elas fazem parte do séquito de Dioniso, ou elas vão fazer parte do séquito de Apolo. Mas em geral elas vão ser sempre associadas a Apolo. Eram elas que preparavam a chegada de Apolo depois que ele percorria o céu. Então, quando ele ia descansar na Arcádia, é ali que elas iriam preparar a chegada do Deus, e ali havia uma grande festa, havia um momento em que elas confraternizavam com Deus, e elas próprias também com seus próprios séquitos de divindades menores. Inclusive, o próprio Hesíodo, na Teogonia, ele fala que ele visualizou as musas, e foi por conta disso, ele estava naquela região lá, e foi por conta disso até que ele foi tocado pelas musas para fazer com que ele se inspirasse, como ele se inspirou no caso da Teogonia, a história dos deuses, né? Toda a origem do universo. Lembrando uma coisa, o seguinte, essa Afrodite, só colocando parênteses, essa figura que está aqui atrás, que é inspirada, é uma reprodução do quadro do Botticelli, O Nascimento de Afrodite. Essa Afrodite aqui é a Afrodite Urânia, tá? Ela não é a Afrodite Pandêmia. Fechei o parênteses. Então, volto a dizer, as musas elas vão fazer parte, de fato, do cortejo de Apolo. Em alguns momentos, algumas vão até se relacionar com Apolo, mas no momento em que eu for falar individualmente, porque eu vou falar de cada um, né? Cada um desses personagens, eu vou citar nominalmente, a gente vai ver o mito de cada uma. Tem mitos que são mais complexos, tem mitos delas ou desses personagens que são mais elementares, mais áridos, vamos dizer assim. Mas eu não vou deixar ninguém de fora. Então, no nosso canal aqui, Mitologia Grega, de A a Z, vamos tocar todos os personagens possíveis e imagináveis que podem estar navegando pela mitologia grega. Bom, e finalmente, dentro desses 3 hierógamos de Zeus, que a gente vai pontuar aqui, então existe o hierógamos dele com a deusa Deméter, que é sua irmã, do qual ele vai ser pai de 2 divindades. Um chamado Ínaco, que em alguns momentos vai fazer parte da relação do mito de Eleusis. Em alguns momentos ele passa até a ser associado a Dioniso. E um outro personagem que tem mais importância, que é a Perséfone, que vai ser a rainha do mundo dos mortos. Uma vez que ela foi raptada, ela vai ser raptada. Eu já estou contando um pouco aqui, vou dar um spoiler aqui em relação à história de Perséfone. Ela foi raptada pelo tio, né? O Hades, em que ele se apaixona por ela, e enfim. Então tem uma trama muito grande, eu não vou contar aqui agora, mas Perséfone, que é uma filha querida de Deméter, vai ser fruto exatamente da sua relação com Zeus.
Deméter, era uma divindade que era meio que ela seduzia pela sua beleza, mas ela não queria muita aproximação com as divindades, mas ela acaba se relacionando forçosamente com dois irmãos. O primeiro, que é o Poseidon, que transformado em cavalo, ela tinha fugido dele, ela se transforma numa égua e ele metamorfoseado em cavalo, ele violenta ela vai ser mãe de Arion, que é um cavalo divino, no mito que é pouquíssimo citado. A gente tem poucas expressões no mito que foram preservados, expressões preservadas e que acabou, enfim, ficando muito, muito empobrecido o mito de Arion. E depois, assim como aconteceu com a Europa, Zeus violentou Deméter, transformado em touro. Então, o que a gente observa nesse Hierógamos de Zeus, assim como o Hierógamos tanto com Mnemosne e da própria Dione, com a Dione dá uma ideia de um pouco mais de familiaridade do Deus com Dione. Mas tanto com Mnemosne quanto com Deméter, não existe uma intimidade, não existe uma aproximação maior. Agora, a gente sabe que Zeus, na sua antiguidade, o mito dele, ele foi associado à agricultura. Então, ele está ligado a uma divindade que, por excelência, acabou tirando dele, podemos dizer assim, essa condição de divindade relacionada ao nascimento e amadurecimento dos frutos, e do qual nasce a semente, Core, né? Nasce a filha. Então, diríamos que nesse aspecto é como se fosse 2 mais 2, né? Então, todas essas divindades, elas têm uma sequência de relação com a questão da domesticação da natureza, porque a agricultura foi exatamente isso, mas quem aparece com muito mais força, inegavelmente, é Deméter e a sua relação com a filha, que é a semente, né? Então, Deméter, a deusa da agricultura por excelência, a deusa da domesticação das sementes, e Core, que era o apelido dela, o nome que ela poderia ser conhecida também, ou Perséfone. De fato, Perséfone é a semente. Então, que se relaciona com o mundo dos mortos, aparentemente está ali subterrânea, está morta, está desaparecida, mas num certo momento aquela semente desaparecida ela acaba surgindo, trazendo uma nova vida. Então, Zeus, nesse aspecto desse Hierógamos, ele acaba sofrendo essa importância menor, porque de fato Deméter, o personagem Deméter, acaba tirando dele, tornando essa relação da agricultura muito mais presente em seu mito do que com ele próprio. Uma coisa que também eu até falei em outra gravação, e agora eu volto também a afirmar e a endossar, é que essas relações de Zeus, esses hierógamos, eles demonstram exatamente que Zeus, que o personagem, ele não dava conta de tudo aquilo com o qual ele era associado, e ele precisou de N relacionamentos para com que a ação dele pudesse ser compreendida. Então, ele é um Deus todo-poderoso, ele é o Zeus, mas ele vai precisar desse intercâmbio, seja com outras divindades ou com o mundo dos seres humanos, para ele ter o poder que ele tem. Então, aí eu também volto até a endossar, se alguém tinha alguma ideia de que ele seria aquela figura toda poderosa, mas no sentido de não precisar, autossuficiente, acho que essa é a palavra, autossuficiente no mito, esqueça. Ele vai ter a bravata, né? O Homero vai colocar algumas bravatas na boca dele, mas a sensação que se tem é que ele mesmo sentia o ridículo da situação quando ele dizia que ele podia fazer tudo, mas na verdade ele não podia. O próprio mito coloca muito sabiamente amarras no personagem que torna compreensível a ação divina, enquanto que tem outras mitologias que pura e simplesmente uma ação de uma divindade toda poderosa acaba não sendo factível, acaba não sendo lógico, porque tem muitas coisas que nos próprios mitos
as histórias com os seres humanos acabam subvertendo o dito todo poder que muitos textos acabam associando a muitas divindades. Então, Zeus é como se ele risse dele mesmo. Em muitos momentos, os poetas sabiamente colocam isso nos seus contos. Bom, estamos encerrando por aqui então essa parte desses 13 hierógamos. Então, no nosso próximo conteúdo, na próxima semana, eu vou trazer o hierógamos por excelência de Zeus, que é com a deusa Hera, que é a sua irmã. Então, estamos encerrando por aqui, e depois, nos outros conteúdos, eu vou trazer as outras relações que Zeus teve. Bom, é um prazer contar com a presença de todos aqui. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa. Sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. E é um prazer contar com a sua presença. Vou pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações, dê o seu like, faça algum comentário, faça alguma reação. É um prazer contar com a sua participação. Estou aqui me afastando de uma gripe. Passei a virada da semana assim, bem sofrendo a presença dessa gripe, mas felizmente ela está indo embora. Mas mesmo assim eu não podia deixar de semanalmente estar aqui, como eu havia prometido, trazendo um conteúdo que seja interessante, importante em relação à mitologia grega, dando continuidade àquilo que a gente tem se proposto aqui no canal desde o começo. Então, vou deixar aqui um forte abraço e até a próxima semana com o hierógamos, ou a relação sagrada, ou casamento sagrado, de Zeus e a deusa Hera, a sua irmã. Muito obrigado, um forte abraço e até breve.